Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou a Fabiana Silva. E eu sou Renata Burjato e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já pensamos que ela podia ser diferente, né? Podia ser, assim, um ideal que a gente já colocou, Rê? Eu só vou alcançar esse sonho, só vou chegar nesse objetivo se eu tivesse uma vida deste jeito. Será que isso é possível? Gente, não é possível, mas é possível a gente descobrir que a nossa vida, do jeitinho que ela, pode ser cada vez melhor e cada vez mais bem vivida. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Estamos hoje com esse episódio falando sobre a imperfeição da nossa vida, né? E como ela pode ser usada, como Deus pode usar essa imperfeição para o que Ele bem quer fazer. E nós convidamos aqui a querida Flávia Camelucci, que já esteve com a gente em outro episódio. Flávia, novamente seja bem-vinda a Mulheres de Esperança. Gente, eu que agradeço. É muito bom encontrar esse espaço onde nós, mulheres, pensamos sobre a vida, pensamos sobre a fé e nos encorajamos aí mutuamente. Eu que agradeço. Que bom. Flávia, a gente está falando das imperfeições da vida, até conversamos antes, né, aqui do programa, da gravação, pensando que a nossa vida ela é imperfeita, porque também a gente é imperfeito, né? Sim. A gente não tem o controle da nossa vida. E acontece que muitas vezes a gente deseja, então, vivenciar alguns sonhos, alguns objetivos, né? Pensando, por exemplo, eu gostaria de servir em missões, mas eu queria ter a vida de fulano para poder viver isso. Acho que eu precisaria estar desse jeito. Compartilha com a gente um pouquinho da sua história imperfeita e como que foi o seu chamado. Legal. Bom, eu acho que uma das coisas que mais me marcou nessa vida crescente de entender quem Deus é e como Ele se relaciona conosco foi que, quando eu percebi o meu chamado missionário, eu comecei a olhar para as outras mulheres da igreja e olhar para a minha própria vida e dizer, poxa, mas como assim eu posso ser missionária, Senhor? Como é que eu posso ser missionária se eu sou uma mulher divorciada, se eu encontrei o evangelho na fase adulta, se eu tenho um filho com neurodivergência, se eu falo várias línguas, eu não sou de uma família de tradição protestante, venho de uma família de tradição católica, e como agora olhar para isso e responder a esse chamado? Então, uma das coisas que eu tinha muito medo de responder esse chamado, porque eu olhava para isso e falava, olha, essas mulheres da igreja, elas têm um casamento de 20, 30 anos, que coisa linda. Eu me divorciei antes de conhecer o Senhor, e foi nesse caminho de dor que eu encontrei o Senhor. Mas foi... e aí eu tentava mostrar sobre isso, fazer essa comparação, essas perguntas. E justamente por... essa falta de entendimento, e que isso pode acontecer em várias áreas da vida da mulher. Por que eu vou ser mãe se eu não sei isso? Por que eu vou ser aquilo? Por que eu vou casar se eu não... Porque a gente ainda está nessa transformação de pensamento, olhando para nós naquilo que nós temos controle ou podemos fazer. Mas essa é a beleza do Evangelho. Ele alcança a perdida e o perdido. Ele vai e alcança e fala, é verdade, a sua vida está uma bagunça. Você fez muitas coisas que não devia, mas vinde a mim. E aí, quando você responde isso e começa a caminhar com Cristo, você vê a diferença sobre como os valores e a direção do reino de Deus com aquilo que a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado com esse padrão de pensamento, que a gente só é aceito se a gente faz isso, se a gente é aceito por causa do emprego, por causa disso, por causa da família, a maneira como nos vestimos, como nos conversamos. E ainda eu estava tentando encaixar como era isso. Eu me lembrei muito do chamado de Moisés, do livro de Samuel, quando tem o chamado de Davi. Para todas as pessoas, o primeiro filho de Jessé ia ser o cara, né? Vai ser o rei. Não era. Ninguém lembrou de Davi, mas foi o escolhido de Deus. É aquele lá que está lá pastoreando as ovelhas que vai ser o rei de Israel, porque Deus não vê como o homem vê. E nunca vai ser por nós.
Nunca vai ser. As minhas habilidades, porque eu posso fazer, então Deus me chama. É o contrário. Só que isso vai sendo transformado na nossa vida. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado para eu conseguir dar esse passo de dizer, ok, não consigo resistir mais ao seu chamado e me lanço nessa caminhada de dependência, de entender, de se deixar ser transformado pelo poder do Evangelho. Então, foi isso que aconteceu na minha vida. Que lindo, né? E quando a gente olha para a Bíblia, você até citou o exemplo de Davi. Gente, é o tempo todo isso. Nunca é pelo mérito da pessoa, é pela graça de Deus. Tanto que resulta em Davi, chega uma hora quando Deus fala para ele que nunca ia faltar na dinastia dele alguém que ocupasse o trono. Ele chega e... Como, Deus, né? Quem sou eu para que você me abençoe tanto? Eu acho que gera essa extrema gratidão, porque a gente se reconhece como não adequado, né? Todos que foram chamados, né? Jeremias, eu sou novo demais, Isaías, né? Mas eu tô no meio aqui de uma geração corrupta, né? Lábios impuros, né? Então, assim, todo mundo, a primeira coisa, não, eu não, porque eu não tenho qualificações suficientes, né? Porque a gente vive numa sociedade de meritocracia, né? Então, se a gente faz, a gente consegue. Só quando a gente estiver pronto, a gente passa. Aí Deus nos chama e vai transformando na caminhada. E quando Ele transforma, a gente só pode ter um coração muito, muito grato, né? Isso é muito visível na vida da Flávia. Mas eu quero que você me conte uma coisa. Quando você falou, e aí tinha pessoas com casamento há 30 anos. Qual que é a dificuldade, talvez, das nossas ouvintes que estejam agora te acompanhando, se converteram, talvez também venham de outros relacionamentos e começam a olhar para outras pessoas? Qual que é o problema de a gente ficar se comparando, sejam com outras mulheres, sejam com outras famílias? Exatamente, porque daí você começa a projetar a sua vida. Por exemplo, no meu caso, eu tinha dificuldade de me relacionar com as mulheres casadas porque eu tinha vergonha de ser uma mulher divorciada. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, olha, essa é a minha história. Deus me pegou assim, quebrada, e está me transformando. E aí você fala, eu queria aprender como é ser uma família assim. Como que é a sua família? Como você se relaciona? Porque elas são mulheres. Né? E aí o casamento não blinda ninguém, é o Evangelho que transforma, né? São situações a mulher é inteira para Deus, né? Então antes, quando eu ficava me comparando, eu tinha dificuldade de me relacionar, de me abrir, de gerar amizades, porque de fato existe a dificuldade tanto da mulher divorciada se achegar para outras mulheres, porque é uma marca difícil na vida dela, né? É um sonho quebrado, né? E também, de alguma maneira, uma quebra daquilo que é o mandamento do Senhor, né? E, embora, em alguns casos, o divórcio é legítimo, mas é dolorido, é uma quebra daquilo que Deus projeta para a nossa vida, né? Então, eu quero só enfatizar que eu não sou a favor dessa questão do divórcio, mas eu creio no casamento, mas eu entendo que existem situações onde é legítimo e que nós podemos acolher as mulheres, as pessoas, né, dessa família que se quebra. Mas, voltando a essa questão da comparação, porque o olhar de Deus é para a sua vida e aquilo que Ele vai te transformar. Então, você começa a querer ser como aquelas famílias. E aí eu não me encaixava, porque eu lembro que, nossa, então as mulheres, essas mulheres, nossa, elas tocam piano, elas bordam, elas falam quantas línguas, elas fazem isso, elas sabem fazer aquele prato de comida. Eu não sei nada disso. Então, fica aquela coisa mais externa do que... E aí você tenta se encaixar num quadrado que não é o seu. Porque não é... A ser mulher você como criação de Deus naquilo da personalidade que Deus te deu. Então, você começa assim, eu tenho que aprender piano, porque todas as mulheres tocam piano. Aí eu não consigo. Então, eu ficava frustrada porque eu me projetava tentando fazer coisas que eu não sei fazer, e eu não tenho dom para fazer, eu não tenho habilidade para fazer. E aí, nesse processo que eu fui em Deus, me descobrindo e entendendo que se eu fosse, e devo ser, como cristã, transparente, e mostrar as minhas vulnerabilidades, e mostrar as minhas dores, o meu choro, a dificuldade, né, as lutas que tivemos para cuidar do meu filho neurodivergente,
a carga pesada que é cuidar de 2 filhos sozinha, e o quanto Deus cuida do meu coração, da minha vida e da minha família, aquilo começou a mudar, porque as pessoas começaram a querer ouvir e dizer: como você consegue? E como você fez isso? E aí começa a acolher. Tem um processo, sim, de julgamento, tanto da nossa parte, quanto da parte das mulheres que às vezes têm um casamento sólido. Ah, aquela ali chegou, está divorciada, acho que... Né? Existe esse julgamento ainda. Mas, à medida que você vive o evangelho ao redor das outras pessoas, e as pessoas vão conhecendo, vai principalmente vendo Deus na sua vida. Eu acho que esse foi a transformação do meu olhar, assim. Tão bonita ela comentar, né, como Deus encontrou ela e o momento que ele encontrou ela, né, nesse período de dor, da separação, de mãe solo. E você contando, eu lembrei de várias histórias, a gente consegue pensar em várias histórias, né, de encontros que Jesus teve com as pessoas e que a partir daquele momento as pessoas saíram diferentes dali. Uhum. Elas teriam uma mente diferente, né? Aqueles que não enxergavam voltaram a enxergar. Você tem Maria Madalena ali vivendo, que a gente não tem muitos detalhes sobre ela, mas a partir daquilo ali ela fez o quê da vida? Apenas seguiu o Senhor e queria se alimentar dele, estar na presença dele, conhecê-lo. Então, como é realmente importante a gente se deixar ser encontrado pelo Senhor também, né? Agora, para vocês, para a Rê também e para a Flávia. Qual que é essa importância da gente se deixar à disposição, né, da nossa vida e o nosso coração à disposição do Senhor? E qual que é a dificuldade da gente fazer isso? Pensando nas outras exposições que a gente tem, né? As outras influências que a gente tem na nossa vida. Bom, na questão, assim, por mais que a história da Flávia seja única, assim como de cada uma das nossas ouvintes, a gente sempre idealiza que se fosse de tal forma seria mais fácil. E não é, porque Deus chega e a partir daí a gente descobre quem de fato a gente é, né? A Flávia até comentou em outro programa sobre a nossa identidade, né? E eu gosto muito da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15, na versão da Bíblia Mensagem de Eugene Peterson, que diz assim: em Cristo descobrimos quem somos e por que vivemos. É a partir dele que a gente sabe para onde que a gente tem que ir, né? Eu lembro uma vez, assim, por mais que seja diferente, meu pai morreu, era muito cedo, aí a partir disso toda a minha fé despencou, porque era uma fé muito assim de causa e efeito, então era, né, o que eu ouvia, não tinha um relacionamento com Deus, então todo o meu mundo despencou ali na adolescência, fiz várias escolhas erradas, e aí quando eu conheci a Cristo, o que eu queria ter feito? Poxa, queria ter feito uma faculdade de teologia. Por que eu fui fazer jornalismo? Queria ter feito filosofia, né? Mas agora, tal. E aí eu lembro de passar assim em frente a um mosteiro. Eu falei, nossa, se eu pudesse voltar, eu teria entrado lá, teria ficado um tempo no mosteiro. Depois eu pensei, mas não é nada disso. Deus pega a gente como a gente tá, e você começa a caminhar com ele e vira um mundo de possibilidades, né? Você já fez determinada área, né? Como a Flávia, administração, eu já fiz jornalismo. Legal, a Fabi está fazendo seminário agora, né? Então, assim, com Deus, a vida é sempre encantadora, não importa o momento. E a gente precisa deixar Deus vir e transformar tudo. E a gente expor tudo isso, né? Eu acho que quando a gente expõe que não é fácil e que a gente também está tentando, a gente se torna tão próximos uns dos outros, porque a gente consegue se ajudar mutuamente, né? Exatamente. O foco é que a nossa vocação não é algo a partir de nós mesmos. Eu acho que esse é o centro. A vocação de toda mulher, de todo ser humano, é dada por Deus. Se vem dele, ele sabe o que está fazendo. Então, ele que chama, é ele que transforma, é ele que traz vida, e ele tem o processo pedagógico dele, pedagógico com cada uma de nós. Então, por isso que é uma questão de você mudar a sua lente. Deus me chamou, Deus graciosamente me escolheu. Me escolheu para amá-lo, conhecê-lo e agora servi-lo. E todas nós somos chamadas a amá-lo e servi-lo. Então, e cada um dentro da sua, dentro da sua personalidade e do dom dado por ele mesmo. Então, essa eu acho que é a virada de chave. Eu tinha muito medo, porque eu ficava comparando sobre o que eu posso oferecer.
E eu também tentava perguntar assim, mas por que eu vou para missões se eu trabalhei 15 anos no mercado corporativo na minha área? O que isso tem a ver? E aí eu fui entendendo. Primeiro, eu tinha até hoje eu tenho uma vontade enorme de continuar estudando teologia, queria muito, me ajudou muito, faz parte do ministério, mas eu vejo quanto a administração de empresa, você usar bem a mordomia cristã, os recursos, a criatividade glorifica o nome de Deus. Porque o trabalho também é uma resposta dos meios de glorificar a Deus e transformar o mundo através daquilo que Deus te deu. Então, acho que, para mim, respondendo isso, foi a grande virada, lembrar que a vocação é dada por Deus. Então, a sua vida vai sendo transformada. Independente se daquele momento você não entende muito bem, se a igreja não entende também a sua chegada ou a sua transformação de vida, mas Ele vai transformar. E Ele transforma. Gente, esses dias, né, a Suzy, que é a nossa coordenadora global do Mulheres de Esperança, apresentava aqui, ela falou, vale a pena fazer um curso de neurociência? Falei, então, amiga, eu fiz, mas depois eu fui fazer para mim. Hoje em dia, eu não faria mais, porque eu faria já direto um outro, né? Eu falei assim, mas é muito fácil a gente olhar para trás sem ter feito as coisas e falar assim, né? Depois de já ter feito, eu faria diferente isso, eu faria, mas o entendimento que a gente tem agora, porque Cristo chegou e nos transformou, e porque a gente viveu tudo para estar até aqui, só é desse jeito porque a gente viveu, porque a gente errou, daí depois a gente acertou, porque a gente pegou um caminho e achava que deveria ter pego o outro, né? Então, assim, se hoje eu estou aqui, se vocês estão aqui, é justamente porque, que bom que eu fiz jornalismo, aí eu conheci rádio, aí agora hoje eu gosto de teologia, agora eu posso fazer neurociência ou qualquer outra coisa, porque agora tem todo esse mundo, né, que Deus vai revelando para a gente, cheio de possibilidades, né, a partir da graça dele. Mas é muito injusto quando a gente olha para a nossa vida agora com entendimento e fala, deveria. Não, Deus vai transformando tudo e usa tudo. Isso que eu acho encantador. Ele usa tudo para o reino dele, para a glória dele. Não tem desperdício de história, desperdício de vivência, né? Ele vai fazer com que tudo se conecte, né, com o que a gente tem também para oferecer para o mundo. E a gente volta no próximo bloco. Fica por aí. Voltamos nesse episódio hoje super especial com a Flávia sobre a nossa vida imperfeita, né? Sobre o chamado e como Deus nos usa nessa imperfeição. E a Flávia falando da vida dela, do momento que ela encontrou o Senhor e a questão de não nascer, né, no lar cristão, né, no lar evangélico, de se converter já adulta, né? Eu passei um pouco por esse processo também. E como foi difícil esse início de fé, de você não ter tanto o apoio das pessoas que você acha que você deveria ter, né? Principalmente familiares, né? Pessoas perceberem a sua mudança, as suas novas decisões e estarem com você ali te apoiando, gostando do que está vendo, né? O que você poderia dar assim de direção, de uma palavra para essas pessoas que se converteram, mas que não encontraram apoio ainda na vida para caminharem aí insistindo, continuando, sabendo que o Senhor tem também um espaço especial para elas? Manter os olhos em Jesus Cristo. E, de fato, aprofundar no conhecimento das Escrituras. Porque uma das coisas que mais revolucionou a minha vida foi que eu não ouvia mais falar, não tinha ninguém para interpretar. Eu lia a Bíblia. E eu não entendia no começo muita coisa. Mas eu continuei estudando. Mas eu continuei lendo. E o próprio Espírito Santo foi me guiando. Só que eu tive também a graça de encontrar pastores na minha vida que quiseram discipular. O discipulado fez muita diferença na minha vida. Um discipulado sério que mostrava o que é o valor da vida cristã. E que mesmo no meio do choro, eu lembro que meu primeiro pastor falou assim para mim, Deus não vai resolver tudo de uma vez. Você chegou com a vida quebrada, né? Você chegou com a vida arrebentada aqui. Ele não vai resolver tudo de uma vez. Você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que aprender o valor do perdão, o que é o amor do pai, o que é o relacionamento com Deus, que é pai. Você não tinha um olhar dele de Deus pai tão próximo que eu podia chorar, orar, confessar meu pecado, a vergonha disso. Então, é um crescimento. E Deus está cuidando de você. E Ele vai colocar pessoas ao seu redor. Então, que você tenha paciência, que você persevere, que você busque, né? Faça do Senhor essa rocha, né? Faça do Senhor esse lugar de consolo.
Porque foram os primeiros anos de muito choro, né? Eu também não tinha entendimento de como me relacionar mais, então, também com a minha família. E a ideia você não é para sair pregando e falando dos pecados das pessoas. É o contrário, o Evangelho nos chama para olhar para os nossos pecados, confessar os nossos pecados diante daquele que pode perdoar o pecado e que muda a sua vida, muda a sua história. E aí você também você não vai deixar de amar os seus familiares. Você não vai deixar de amar os seus amigos, porque o Evangelho é amor. Aquele que ama a Deus ama o seu próximo. Então, quando você vai amadurecendo, você entende como você pode, aos poucos, mostrar que você os ama, mas que você tem decisões diferentes. E não ir para o conflito. Muitos vão para o conflito, porque você é pecador, agora eu não sou mais. Não é nada disso. Então, eu acho que o encorajamento principalmente dessa mulher, que seja qual for a história dessa mulher, seja qual for, ela lembrar que Deus já julgou e já perdoou, né? Digamos assim, no sentido, eu conheço o seu pecado, mas se você me aceitar, eu te perdoo, e você pode sentar à mesa de Cristo. Porque Ele é o único que pode perdoar. E o corpo de Cristo, eu lembro de um livro que eu li do reverendo Emílio Garófalo, de Brasília, do livro de Eclesiastes, gosto muito, essa frase me marcou desse livro, que ele falou assim, quem são os crentes, se não são aqueles que caminhavam para o inferno? Mas Deus mudou a rota. Então é isso. Não tem a questão nas nossas obras, mas na obra de Cristo na nossa vida. E se essa mulher entregar esse coração para esse Deus, esse Deus verdadeiro, pessoal, né? Deus dos céus e da terra, Ele muda a nossa história. Então, persevere, persevere. Gostoso isso, né? Adorei essa frase, porque é muito verdade. Eu lembrei daquele encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana, porque quando ele está conversando ali com ela, não é que ele passa a mão na cabeça, mas ele entende e ainda ressalta o que de bom ela tem de assumir a verdade. Então é verdade, você já teve 5 maridos, mas e esse com que você está não é o seu marido. Parabéns, você falou a verdade. E aí ele fala, mas então, eu tenho algo que você nunca teve, né? Eu tenho água da vida, eu tenho amor para te dar. E quando ela sai, a primeira atitude ali é correndo, porque é tão boa a notícia que ela não pode só guardar para ela. E aí eu queria que você falasse, depois que passa, né? E assim, como que é viver, na verdade, esse processo, que ao mesmo tempo ele é dolorido, mas falando para as nossas ouvintes que também pode ser, ao mesmo tempo que dolorido, a fase mais maravilhosa da sua vida, porque é boa notícia, né? O amor de Deus nos constrange de um jeito. Então, como você pode dizer para nossas ouvintes que o processo não vai ser fácil, mas tem que ser a melhor fase da vida, porque tudo que ficou para trás ficou. Agora você conhece o amor, e esse amor que você nunca teve, você pode provar, e é uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, todo dia tem um pouquinho mais para aprender, para conhecer. Sim, é verdade, Renato. O processo é difícil, né? Porque envolve uma mudança muito grande de pensamento. Nascer de novo é algo muito divino, né? Então, é uma coisa que você vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de viver, de se relacionar, com tudo na vida, porque o Evangelho é para a vida, e para a vida agora. Não é para a vida lá, só na eternidade, é para a vida agora. Mas também você recebe a riqueza das coisas do reino dos céus. Você recebe a riqueza. Então, você ganha uma família muito maior. Então, a igreja imperfeita, mas profundamente amada por Cristo, se torna sua família. E você ganha uma mesa farta. E sua vida, eu acho que, primeiro, a sua identidade muda. Você entende quem você é, o seu valor diante de Deus, e a sua vida, então, não passa despercebida. Vivi. Não, vivi e sei por que vivi. Para quem vivi. Sua vida tem sentido. Eu acho que uma das coisas que mais me impactou faz sentido para mim as coisas agora. Faz sentido. E saber que nas minhas maiores dores, nos meus maiores medos, eu posso ir com confiança diante do trono da graça de Deus.
Eu acho que é isso que tem gente falando, não vou falar isso para Deus, você acha que eu vou falar isso para Deus? Eu falo. Eu falo tudo, porque ele já sabe. Não, você acha que eu posso falar isso? Não posso falar essa palavra. Eu falo tudo, porque ele é um Deus que me resgatou. Ele é a riqueza da minha vida, ele é a minha força. É tudo para mim. Então, assim, eu falo tudo, porque ele já sabe. E ele acolhe, e ele me transforma. Né? Então, é isso. Eu acho que é essa que é a mensagem que eu posso dizer. Gente, viver não é fácil, mas pode ser muito bom com Deus. É para ser muito bom com Ele. Passar os vales, passar os altos, mas também aqueles momentos difíceis. Se é com o Senhor, então a vida não é em vão. E a gente vai continuar refletindo no próximo bloco. Fernando Pessoa disse: adoramos a perfeição porque não a podemos ter. Repugnaríamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano porque o humano é imperfeito. Em nossas vidas, há muitas imperfeições. Se nos olharmos no espelho, a gente vai poder observar que, ao nosso ver, algumas coisas poderiam ser diferentes. Mas a beleza, ela está ali, na imperfeição, em saber que há um Deus perfeito que criou criaturas imperfeitas. Todos nós conhecemos histórias de pessoas improváveis em que tiveram grandes experiências muito além da perfeição. Isso a gente vê na Bíblia. E em toda a genealogia de Jesus, por exemplo, houve pessoas com vidas machucadas, imperfeitas, como eu e você. Podemos também pensar nos discípulos que ele escolheu para caminhar com ele em seu ministério. Todos eles com muitos erros, pecados, que não poderiam fazer parte de algo tão grandioso, especial e santo. Mas Jesus os convidou para caminhar e estar com ele lado a lado, fazendo parte do reino que ele estava estabelecendo. Deu a eles a oportunidade de conhecerem o verdadeiro amor, serem libertos dos pecados e serem curados. E Jesus não negou seus erros, mas os deu a oportunidade de acertar. Ele faz isso comigo e com você. Por isso, o nosso desejo é que você se coloque à disposição do Senhor da forma que você está, com o coração aberto para Ele fazer grandes coisas através da sua vida. Lemos em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao 22. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como a sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. O Senhor é com você. Viva sua vida imperfeita diariamente, debaixo da graça dEle, pois Ele irá te capacitar. Que Deus te abençoe. Ah, gente, como não amar um Deus assim, como não gostar de um bate-papo como esse? Eu lembro do Salmo 11, diz assim, que a especialidade de Deus é consertar linhas tortas, é nos endireitar. Então Deus tem prazer de pegar a nossa vida caótica e começar a dar um jeito a partir de nós, né? De dentro para fora, Ele vai santificando por causa dele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então pronto, agora é só continuar caminhando, né? E também tem uma frase que diz que o caminho para o céu é céu também, porque com ele, né, a gente já vai vivendo a eternidade. Como é bom estar com vocês. Flávia, obrigada. E ouvintes, mandem, por favor, os comentários de vocês, né, Fabi? É isso mesmo, a gente conta com a sua participação nesse episódio com a Flávia também. Muito obrigada, Flávia, mais uma vez por estar com a gente. Eu que agradeço, gente. Papo bom, a gente sempre gosta. Que bom, a gente ficou muito feliz com a sua participação e eu quero convidar vocês que ainda nos seguem na rede social. A gente está lá no Instagram como @Mulheres de Esperança RTM, no Facebook também como @Mulheres de Esperança RTM Brasil e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá. Até. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.